O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis. Leitura de orelha. Clive Staples Lewis nasceu em 29 de novembro de 1898 e morreu em 22 de novembro de 1963. Mais conhecido como C.S. Lewis, nasceu em Belfast, na atual Irlanda do Norte, mas residiu grande parte de sua vida na Inglaterra. Tornou-se escritor e professor acadêmico de renome. Em 1931, converteu-se ao cristianismo e passou a fazer parte da Igreja Anglicana. Suas valiosas contribuições, de gênero variado, nos campos da crítica literária, literatura infantil, literatura de ficção e teologia, trouxeram-lhe notoriedade e prestígio. Mais de 200 milhões de exemplares já foram vendidos de seus 40 livros, os quais foram traduzidos para mais de 30 idiomas. O Filho de Deus sofreu até a morte. Não que os homens não possam sofrer, mas que seus sofrimentos possam ser como os dele. George MacDonald. Capítulo 1. Introdução. Admiro a ousadia com que essas pessoas se encarregam de falar sobre Deus. Dirigindo seus discursos aos ímpios, seu primeiro capítulo é provar a existência de Deus pelas obras da natureza, o que significa lhes dar motivo para crer que as provas de nossa religião são bem fracas. É um fato notável que um autor canônico nunca se tenha servido da natureza para provar Deus. Pascal. Pensamentos. Há poucos anos, quando eu era ateu, se alguém tivesse me perguntado por que você não acredita em Deus, minha resposta teria sido algo assim: olhe para o universo em que vivemos. A maior parte dele consiste em espaço vazio, completamente escuro e inimaginavelmente frio. Os corpos que nele se movem são tão escassos e pequenos em comparação com ele mesmo, que se houvesse conhecimento de que cada um deles estivesse apinhado, tanto quanto lhe fosse possível suportar, de criaturas de todo perfeitas, ainda assim, seria difícil acreditar que a vida e a felicidade fossem mais que um subproduto do poder que criou o universo. Em nossas reais circunstâncias, contudo, os cientistas acham pouco provável que alguns sóis, ou talvez nenhum, exceto o nosso, tenham quaisquer planetas. Até em nosso sistema é improvável que qualquer planeta, à exceção da Terra, sustenha vida. E a própria Terra existiu sem vida durante milhões de anos, e talvez exista por outros milhões, quando a vida a tiver abandonado. E como a vida é enquanto dura? É arranjada de modo tal que todas as suas formas só podem viver pilhando umas às outras. Nas formas inferiores, esse processo acarreta apenas a morte, enquanto nas superiores aflora uma nova qualidade chamada consciência, que permite à vida ser acompanhada do sofrimento. As criaturas causam sofrimento ao nascer, vivem infligindo sofrimento e em sofrimento a maioria delas morre. Na que é a mais complexa de todas as criaturas, o homem, apresenta-se ainda outra qualidade, a que chamamos razão. Ela permite ao homem antever o próprio sofrimento, que a partir de então é precedido de aguda aflição mental, e prever a própria morte enquanto anseia intensamente permanecer vivo. A razão também permite ao ser humano, por meio de maquinações engenhosas infligir uma dor muito maior que aquela que em outras circunstâncias poderiam ter infligido uns aos outros e às criaturas irracionais. Eles exploram ao máximo esse poder. Sua história é em grande medida um registro de crimes, guerras, doenças e terror, entremeados da felicidade mínima necessária para lhes conceder, enquanto durar, um receio aflitivo de sua perda. E quando esta acontecer, a pungente tristeza da lembrança. De quando em quando, eles aprimoram um pouco sua condição de vida e vem à luz o que chamamos civilização. Todas as civilizações, porém, passam e mesmo quando permanecem, infligem padecimentos sem igual, provavelmente suficientes para exceder em peso o alívio que possam ter trazido aos sofrimentos normais do ser humano. Que nossa civilização procedeu assim, ninguém haverá de pôr em questão. Que ela ficará para trás, a exemplo de suas predecessoras, é muito provável. Mesmo que não aconteça, que importa? A raça está condenada. Toda raça que venha a existir em qualquer parte do universo está condenada, pois o universo, dizem, está parando.
Em algum dia será uma infinidade uniforme de matéria homogênea sob baixa temperatura. Todas as histórias serão nada. Toda vida terá sido afinal uma contorção transitória e sem sentido na face idiota da matéria infinita. Se você me pede que eu acredite que esta é a obra de um espírito bondoso e onipotente, respondo que todas as evidências apontam para a direção oposta. Ou não existe nenhum espírito por trás do universo, ou então existe um espírito indiferente ao bem e ao mal, ou ainda um espírito maligno. Havia uma questão que jamais sonhei discutir. Não percebia que a própria força e a simplicidade dos argumentos dos pessimistas de imediato nos apresentam um problema. Se o universo é tão ruim, ou mesmo metade desse tão ruim, por que então alguns o atribuem à atividade de um Criador sábio e generoso? Talvez os seres humanos sejam tolos, mas dificilmente até esse ponto. A inferência direta do preto ao branco, da flor nociva à raiz virtuosa, ou da obra sem sentido ao artífice de infinita sabedoria, desconcerta a crença. O espetáculo do universo, do modo em que é revelado pela experiência, jamais pode ter sido a base da religião. Deve sempre ter sido algo a despeito do qual a religião, adquirida de uma fonte diversa, foi mantida. Seria um erro afirmar que nossos ancestrais eram ignorantes e que, portanto, nutriam ilusões agradáveis acerca da natureza, que o progresso da ciência veio a dissipar. Nos séculos em que o ser humano era crédulo, a assustadora dimensão e o vazio do universo eram já coisas conhecidas. Lê-se em alguns livros que os homens da Idade Média achavam que a Terra fosse plana e que os astros estivessem próximos, mas isso não corresponde à verdade. Ptolomeu ensinara-lhes que a Terra era um ponto matemático, sem dimensão, e em relação à distância das estrelas fixas, uma distância que um texto popular medieval estima em 188 milhões de quilômetros. Em tempos ainda mais remotos, talvez ainda nos primórdios, o ser humano deve ter experimentado o mesmo senso de imensidão hostil de uma fonte mais óbvia. Ao homem pré-histórico, a floresta dos arredores deve ter parecido infinita o bastante, e o desconhecido hostil que atribuímos à ideia de raios cósmicos e sóis que se resfriam, vinha fungando e uivando à noite bem na sua porta. De certo, em todos os períodos, o sofrimento e o desperdício da vida humana foram igualmente óbvios. Nossa religião, por exemplo, principia entre os judeus, povo oprimido por grandes impérios guerreiros, continuamente derrotado e levado como prisioneiro, familiarizado que era, como a Polônia ou a Armênia, com a trágica história dos conquistados. É mera tolice situar o sofrimento entre as descobertas da ciência. Ponha de lado este livro e reflita durante 5 minutos sobre o fato de que todas as grandes religiões foram primeiro pregadas e por muito tempo praticadas no mundo sem clorofórmio. Em qualquer época, portanto, inferir a bondade e a sabedoria do Criador proveniente do curso dos acontecimentos deste mundo teria sido igualmente absurdo, e isso nunca foi feito. A religião tem origem diversa. No que se segue, deve-se entender que não estou atestando a verdade do cristianismo, e sim descrevendo-lhe a origem. Tarefa necessária, no meu ponto de vista, se quisermos posicionar o problema do sofrimento no cenário adequado. Em toda religião desenvolvida, deparamos com 3 vertentes e no cristianismo existe ainda outra. A primeira é o que o professor Otto denomina experiência do luminoso. Os que desconhecem o termo podem ser a ele apresentados por meio do expediente que se segue. Suponha que lhe dissessem que há um tigre no cômodo ao lado. Você se veria em perigo e provavelmente sentiria medo. No entanto, se lhe dissessem, há um fantasma no cômodo ao lado, e você acreditasse nisso, sentiria, na verdade, o que geralmente chamamos medo, só que de um tipo diferente. Ele não estaria baseado no conhecimento do perigo, pois ninguém tem fundamentalmente medo do que um fantasma lhe possa fazer. Teme apenas o simples fato de tratar-se de um fantasma. Ele é estranho, em vez de perigoso, e o tipo de medo que desperta pode ser chamado horror. Com o estranho, chega-se à beira do luminoso. Ora, suponha que lhe dissessem simplesmente, há um espírito poderoso no cômodo, e você acreditasse. Você sentiria algo ainda menos semelhante ao simples medo do perigo. A perturbação, no entanto, seria profunda.
você experimentaria uma sensação de assombro e certo retraimento. A percepção da própria fraqueza e da incapacidade de fazer face a um visitante desses. Esse sentimento pode ser expresso nas palavras de Shakespeare. Com a existência dele, minha força de espírito sente-se tolhida. Podemos descrevê-lo como espanto, e o objeto que o incita, luminoso. Ora, nada mais certo que o fato de o ser humano acreditar desde tempos remotos que o universo fosse assombrado por espíritos. O professor Otto talvez admita com muita facilidade que desde o início esses espíritos estavam relacionados ao assombro luminoso. Isso não se pode provar, por um bom motivo. As declarações que exprimem espanto pelo luminoso e as declarações que expressam o simples medo do perigo podem utilizar linguagem idêntica. Podemos dizer que temos medo de fantasma ou medo de um aumento nos preços. Em tese, portanto, é possível que em determinada época o ser humano experimentasse diante desses espíritos perigosos a mesma sensação que lhe causavam os tigres. O certo é que agora, em qualquer grau, a experiência com o luminoso existe e que, partindo de nós mesmos, podemos rastreá-la até um passado muito distante. Pode-se encontrar um exemplo mais recente, se não formos por demais orgulhosos para buscá-lo ali. Em O Vento nos Salgueiros, no momento em que o rato e a toupeira se aproximam de Pan na ilha. "Ô rato!" A toupeira tomou fôlego a fim de sussurrar trêmula. "Está com medo?" "Medo?" murmurou o rato, os olhos brilhando com amor inexprimível. "Medo dele? Oh, nunca, nunca! Só que... Ô toupeira, estou com medo." Retrocedendo cerca de um século, deparamos com numerosos exemplos em Wordsworth. Talvez o melhor deles seja a passagem no primeiro livro de Prelúdio, em que ele descreve sua experiência enquanto remava no lago, num barco roubado. Retrocedendo ainda mais, temos um exemplo legítimo e forte em Malory, no momento em que Galahad começou a tremer intensamente quando a carne fatal, mortal, pôs-se a contemplar as coisas espirituais. No começo de nossa era, essa experiência encontra expressão no Apocalipse, em que o escritor cai como morto aos pés do Cristo ressuscitado. Na literatura pagã, encontramos o retrato que Ovídio nos oferece do bosque sombrio no Aventino, do qual diríamos, num sobressalto, numen inest. O local é assombrado, ou há uma presença ali. E Vigílio descreve o palácio de Latino como horrendo, com os bosques e a santidade dos tempos antigos. Um fragmento grego atribuído, talvez indevidamente a Ésquilo, fala-nos da terra, do mar e da montanha estremecendo sob o terrível olho de seu mestre. E bem antes, em sua teofania, Ezequiel menciona os aros, que eram altos e impressionantes. E Jacó, acordando do sono, exclama: "Temível é este lugar." Ignoramos a que época remonta esse sentimento na história humana. Os seres humanos mais primitivos certamente acreditavam em coisas que atingiriam nossos sentimentos se nós acreditássemos nelas, e parece provável que o assombro luminoso seja tão antigo quanto a própria humanidade. Nossa preocupação principal, no entanto, não é com datas. O que importa é que, de uma forma ou de outra, esse sentimento veio a existir, acha-se difundido e não se dissipou na mente humana com a multiplicação do conhecimento nem com as sucessivas civilizações. Ora, esse assombro não advém de uma interferência do universo visível. Não é possível, partindo do simples perigo, desenvolver o argumento até chegar ao estranho, menos ainda ao luminoso pleno. Você pode achar natural que o homem primitivo, cercado por reais perigos e, portanto, aterrorizado, inventasse o estranho e o luminoso. Em certo sentido, é assim, mas entenda o que quero dizer. Você pensa que se trata de algo natural, porque ao partilhar a natureza humana com nossos ancestrais remotos, você se imagina reagindo aos lugares ermos e perigosos da mesma forma. E essa reação, na verdade, é natural no sentido de a ideia do insólito estar em conformidade com a natureza humana. Entretanto, não se trata de algo natural no sentido de a ideia do estranho ou do luminoso já estar contida na ideia do perigoso, ou no sentido de uma percepção do perigo ou de qualquer aversão aos ferimentos e à morte que essa percepção enseje sugerir a uma inteligência que já não os compreendesse,
a mais vaga concepção do horror fantasmagórico ou do assombro luminoso. Quando o ser humano passa do medo físico para o horror e o assombro, ele claramente dá um salto e apreende algo que jamais poderia ser ensinado, como no caso do perigo, por meio dos atos físicos e das deduções lógicas provenientes destes. A maior parte das tentativas de explicar o luminoso pressupõe que a coisa seja explicada, como quando os antropólogos a deduzem do medo dos mortos sem explicar por que os mortos, que constituem notadamente o tipo menos perigoso de pessoas, teriam atraído esse sentimento peculiar. Contrariamente a todas essas tentativas, devemos insistir em que o horror e o assombro se acham numa dimensão distinta da do medo. Eles se encontram na natureza de uma interpretação que o ser humano dá ao universo ou de uma impressão que tem dele. E assim como enumeração alguma das qualidades físicas de um objeto seria capaz de incluir a beleza desse objeto, tampouco proporcionar o mais tênue vislumbre do que entendemos por beleza a uma criatura desprovida de experiência estética, nenhuma descrição factual de qualquer ambiente humano seria capaz de incluir o estranho e o luminoso, nem sequer de sugeri-los. Na verdade, parece haver apenas 2 pontos de vista que podemos assumir acerca do espanto. Ou ele é tão somente uma peculiaridade da mente humana, que não corresponde a nada objetivo e tampouco serve a alguma função biológica, sem no entanto demonstrar nenhuma tendência a desaparecer em seu desenvolvimento mais pleno do poeta, no filósofo ou no santo. Ou então se trata de uma experiência direta com o sobrenatural, em que o nome revelação pode ser dado como propriedade. O luminoso não é o mesmo que moralmente bom, e é provável que um ser humano tomado de assombro, entregue a si mesmo, pense no objeto luminoso como algo além do bem e do mal. Isso nos leva à segunda vertente, ou elemento da religião. Todos os seres humanos de que a história ouviu falar reconhecem algum tipo de moralidade, ou seja, eles sentem com respeito a certas opções propostas as experiências expressas nas frases eu devo e eu não devo. Essas experiências assemelham-se ao assombro em um aspecto, a saber, no fato de que não podem ser deduzidas logicamente do ambiente e das experiências físicas de quem passa por elas. Podemos embaralhar o eu quero e o eu sou obrigado, ou o seria aconselhável e o não ouso, tanto quanto nos aprouver, mas não poderemos extrair deles o menor traço de deve e do não deve. Além disso, as tentativas de decompor a experiência moral em partes constitutivas distintas sempre pressupõem a própria coisa que se está tentando definir, como quando o famoso psicanalista deduz a experiência moral do parricídio pré-histórico. Se o parricídio gerou certo sentimento de culpa, isso foi porque os seres humanos perceberam que não deveriam tê-lo cometido. Caso contrário, o parricídio não poderia gerar nenhum tipo de culpa. A moralidade, assim como o assombro luminoso, é um salto. Nela, o ser humano vai além de qualquer coisa que possa ser mostrada nos fatos da experiência. E ela apresenta uma característica por demais surpreendente para ser ignorada. As moralidades aceitas pela humanidade podem diferir, embora no fundo de maneira não tão ampla quanto por vezes se afirma, mas todas concordam em prescrever um comportamento que as pessoas que o adotam não conseguem pôr em prática. Todos os seres humanos, da mesma forma, permanecem condenados, não por códigos de ética que lhes são estranhos, mas pelos deles próprios. Assim, todos estão conscientes da culpa. A segunda vertente da religião é a consciência não apenas de uma lei moral, mas de uma lei moral a um só tempo aprovada e desobedecida. Essa consciência não é uma inferência lógica nem ilógica dos fatos da experiência. Se não a trouxéssemos para a nossa experiência, não a poderíamos encontrar ali. Ou ela é ilusão inexplicável, ou é revelação. A experiência moral e a experiência luminosa acham-se tão longe de ser a mesma coisa que podem coexistir por longos períodos, sem estabelecer contato uma com a outra. Em muitas formas do paganismo, o oculto aos deuses e o debate ético dos filósofos muito pouca relação têm entre si. O terceiro estágio no desenvolvimento religioso aflora quando elas são identificadas, quando o poder luminoso perante o qual sentem assombro se torna o guardião da moralidade, perante a qual se sentem obrigados. Uma vez mais, isso pode parecer muito natural. Afinal,
O que pode ser mais natural para um selvagem assombrado, a um só tempo pelo espanto e pela culpa, que pensar que o poder que o assombra é também a autoridade que lhe atribui a culpa? E isso é de fato natural para a humanidade, mas não é nem um pouco óbvio. O verdadeiro comportamento desse universo assombrado pelo luminoso não guarda semelhança com um comportamento que a moralidade exige de nós. O primeiro parece devastador, implacável e injusto, enquanto o segundo nos impõe as qualidades opostas. Tampouco pode a identificação dos dois ser explicada como uma satisfação do desejo, pois isso não satisfaz o desejo de ninguém. Não há nada que desejemos menos do que ver que a lei, cuja autoridade por si só já é insuportável, está guarnecida com as armas das incalculáveis exigências do luminoso. De todos os saltos que a humanidade deu ao longo de sua história religiosa, esse é de certo o mais surpreendente. É natural que muitos segmentos da raça humana o recusem. A religião não moral e a moralidade não religiosa existiram e ainda existem. Talvez apenas um único povo, na qualidade de povo, tenha dado o novo passo com perfeita convicção. Refiro-me aos judeus. No entanto, grandes homens em todas as épocas e lugares deram também esse mesmo passo, e só os que fazem isso estão ao abrigo das obscenidades e barbaridades do culto à moral ou do frio e triste farisaísmo do moralismo puro. A julgar por seus frutos, esse passo leva a uma saúde mais plena, e embora a lógica não nos force a dar esse passo, é bem difícil resistir. Até mesmo no que concerne ao paganismo e ao panteísmo, a moralidade está sempre se intrometendo, e até o estoicismo, por bem ou por mal, se acha dobrando os joelhos diante de Deus. Uma vez mais, isso pode ser loucura, uma loucura própria do ser humano e estranhamente afortunada em suas consequências, ou pode ser revelação. Caso seja revelação, então é fato que, em Abraão, todos os povos serão abençoados, pois foram os judeus que, de modo pleno e inequívoco, identificaram a temível presença, assombrando os cumes obscuros das montanhas e as nuvens tempestuosas, com o Senhor justo, que ama a justiça. A quarta vertente é um acontecimento histórico. Houve um homem nascido entre esses judeus que afirmou ser o algo, que é a um só tempo quem assombra de modo temível a natureza e quem fornece a lei moral, ou que afirmou ser o filho desse algo, ou mesmo ser uno com ele. A afirmação é tão chocante, um paradoxo e até mesmo um horror que com facilidade podemos ser induzidos a aceitar muito prontamente que apenas duas concepções desse homem são possíveis. Ou ele foi um lunático delirante, de um tipo abominável que raramente se encontra, ou foi e é exatamente o que afirmou ser. Se os registros tornam inaceitável a primeira hipótese, devemos nos submeter à segunda. E se fizermos isso, tudo mais que for afirmado pelos cristãos tornar-se-á crível, que esse homem, depois de ser morto, ainda estava vivo e que sua morte, de alguma forma incompreensível ao pensamento humano, levou a efeito uma verdadeira mudança em nosso relacionamento com o Senhor temível e justo, uma mudança a nosso favor. Indagar se o universo como vemos se assemelha mais à obra de um Criador sábio e bom ou à obra do acaso, da indiferença ou da malfeitoria, é omitir desde o início todos os fatores relevantes do problema religioso. O cristianismo não é a conclusão de um debate filosófico sobre as origens do universo. É um evento histórico catastrófico que sucede à longa preparação espiritual da humanidade, conforme descrevi. Não se trata de um sistema em que temos de enquadrar o incômodo fato do sofrimento. O cristianismo é em si um dos fatos incômodos que tem de ser enquadrado em qualquer sistema que venhamos a criar. Em certo sentido, ele cria, em vez de resolver o problema do sofrimento, pois este não seria um problema se, aliado à nossa experiência diária neste mundo de dor, não tivéssemos recebido o que julgamos ser uma boa certeza de que a realidade última é justa e amorosa. A razão pela qual essa certeza se me afigura boa, eu mais ou menos indiquei. Ela não é o mesmo que a compulsão lógica. Em cada estágio do desenvolvimento religioso, o ser humano pode se rebelar sem cometer violências contra a própria natureza, ou pelo menos sem agir de modo contrário à razão. Ele pode cerrar os olhos do espírito contra o luminoso, se estiver preparado para desfazer os laços com metade dos grandes poetas e profetas de sua raça, com a própria infância, com a riqueza e com a profundidade da experiência sem entraves.
pode considerar a lei moral numa ilusão e assim apartar-se do solo comum da humanidade. Pode recusar-se a identificar o luminoso com o justo e continuar sendo um bárbaro, cultuando a sexualidade, os mortos, a força vital ou mesmo o futuro, mas é alto o preço a pagar. E quando chegamos ao derradeiro passo, a encarnação histórica, a certeza é a mais forte de todas. Os fatos narrados são estranhamente parecidos com os de muitos mitos que assombram a religião desde os tempos primitivos, mas ainda assim são diferentes. Não são transparentes à razão. Não os poderíamos ter inventado nós mesmos. Não apresentam a suspeita lucidez a priori do panteísmo ou da física newtoniana. Em vez disso, apresentam uma natureza aparentemente arbitrária e indiciosincrática que a ciência moderna nos está ensinando lentamente a suportar neste universo voluntarioso, onde a energia é constituída de partículas em quantidade que ninguém poderia prever. A velocidade não é ilimitada. A entropia irreversível confere ao tempo uma direção real, e o cosmos, não mais estático nem cíclico, se desenrola como uma peça de teatro, tendo começo e fim reais. Se qualquer mensagem advinda do cerne da realidade um dia chegasse a nós, deveríamos esperar encontrar nela apenas aquela natureza inesperada, aquela sinuosidade obstinada e dramática que encontramos na fé cristã. Ela tem o toque de mestre, a experiência forte e viril da realidade que não foi criada por nós nem de fato para nós, mas que nos golpeia o rosto. Se em bases semelhantes ou melhores, seguimos o curso em que foi levada a humanidade e nos tornarmos cristãos, então temos o problema do sofrimento.